Olá, eu sou o Giovanni de Souza e este é o quarto trimestre de 2022 da classe de adultos, a Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Esta é a lição número 11 do dia 11 de dezembro, o segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia. A visão do templo e do milênio, ou melhor, a visão do templo e o milênio. Texto áureo. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, versículo 3. Verdade prática. O ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. Para atrairmos a glória do Senhor, nós precisamos estar em santidade. A santidade para Deus é como um perfume. Assim como quando nós estamos usando um perfume, as pessoas percebem sem nós dizermos que estamos usando um perfume, assim também é a nossa santidade diante de Deus. Ou seja, nós não precisamos dizer que nós somos santos. Deus sabe que nós somos santos e toda a sociedade também sabe, né? Justamente porque as pessoas percebem. Digo isso porque muitas vezes as pessoas andam dizendo que é santo, que tem uma vida em santidade, mas na verdade o seu convívio, né, os seus exemplos dizem exatamente o contrário disso. Introdução. Depois das visões e dos diversos discursos contra o templo e contra a cidade de Jerusalém em Ezequiel, os oráculos divinos substituem ameaças e castigo por bênçãos futuras. A casa do Senhor, a igreja, o templo, é um lugar de santificação, um lugar de adoração. Jesus certa vez disse que a minha casa será chamada casa de oração. Entretanto, por muitas vezes, até mesmo nos dias atuais principalmente, as pessoas fazem quase tudo, né, dentro do templo, menos adorar ao Senhor e orar, principalmente orar ao Senhor nos templos. Entretanto, quando o povo de Deus se reúne com sinceridade na sua casa, né, na casa do Senhor, para orar ao Senhor, buscar a sua face, viver uma vida de santidade, aquele templo que outrora foi usado para abominações e agora está sendo santificado ao Senhor em verdade, em espírito e em verdade, o Senhor agora transforma o castigo agora em bênçãos. Agora o Senhor observa todo o clamor feito na casa e certamente responderá às nossas orações, porque estamos diante do Senhor com sinceridade e santidade. Sobre o que vem depois da restauração. A porta oriental do templo. A intenção do Espírito Santo é fazer o destinatário original desses oráculos lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção ao Oriente, e que o seu retorno será pelo mesmo caminho. Muito interessante que quando, por alguma razão, as pessoas tendem a sair da casa do Senhor, vão para outros lugares, deixam o Senhor, deixam o caminho do Senhor, é interessante que muitas vezes o Senhor usa justamente essas pessoas para voltar para a sua casa. O Senhor toca nos corações, o Espírito Santo convence esta pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e essas pessoas voltam para casa. O Espírito Santo assim nos dá uma lição. Mesmo aquelas pessoas que outrora louvaram ao Senhor e agora estão perdidas no mundo, elas também podem ser resgatadas. E a glória do Senhor pode vir justamente através dessas pessoas. E é justamente essas pessoas, muitas vezes, que serão usadas por Deus para atrair a glória do Senhor e nos dar exemplo, porque muitas vezes estamos na casa do Senhor, vivendo apenas questões rituais, né, ritualísticas na casa do Senhor, mas nós não estamos de todo o coração. Então, justamente essa pessoa que saiu para outros lugares, que agora não frequentam mais a casa do Senhor, o Senhor resgata essas pessoas, as pessoas voltam para a casa do Senhor e voltam com sinceridade de coração. E justamente por isso elas servem de exemplo, porque elas trazem consigo o desejo sincero de louvar e adorar o Senhor. Então, certamente, como estão em espírito e em verdade, a glória do Senhor volta pelo mesmo caminho que ela outrora saiu. 3 observações importantes.
Esse ser da visão do profeta como semelhança de um homem é o Messias pré-encarnado. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, quando veio ao mundo na plenitude dos tempos. Agora veja um profeta, a visão do profeta falando agora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As profecias do Senhor sempre irão se cumprir. As pessoas, acreditando ou não, estando preparadas ou não, independente, a palavra do Senhor, a profecia irá sempre se cumprir. Claro, se for da parte do Senhor. Porque muitas vezes as pessoas falam em nome do Senhor, mas na verdade o Senhor não mandou dizer nada. Aqui, por exemplo, nós vemos o Messias aqui pré-encarnado, portanto, vemos a sua glória, né, como a glória do unigênito do Pai. Portanto, é diretamente a pessoa de Jesus. As reminiscências. A comunicação profética e a estrutura dos discursos continuam na mesma forma da atividade profética de antes, ou seja, o profeta é levado em espírito. Quantas vezes a comunicação profética e estrutura continuam da mesma forma em atividade profética? As pessoas parecem não compreender as questões das profecias, né? As pessoas parecem não compreender como desvendar se uma profecia é ou não é pelo Espírito. A Bíblia, ela é a nossa única regra de fé e prática. Então, quando a profecia não está em acordo com a Bíblia, isso quer dizer que esta pessoa pode ser a pessoa mais usada do mundo, mas ela não está falando naquela hora da parte do Senhor. E por que não? Porque ela está indo contra a Bíblia. A profecia nunca, jamais, em ocasião nenhuma, vai estar em desacordo com a palavra. A profecia e a Bíblia andam de mãos dadas, até porque a Bíblia é a maior profecia que temos. E quando alguém está em espírito, certamente a profecia irá se cumprir, porque ela está sempre em acordo com o que diz a palavra do Senhor. Sinopse: a glória do Senhor entra pelo caminho da porta, cuja face está para o oriente. O templo do milênio, um tempo diferente. Visto que o tabernáculo e o templo, com toda a sua estrutura de funcionamento, rituais, peças e sacerdotes apontavam para Cristo, e tudo isso se cumpriu nele, por essa razão não haverá necessidade desses rituais no milênio. Um templo diferente. Até mesmo nos dias de hoje, vemos rituais nos nossos cultos. Os rituais que eu digo, não de sacrifícios de animais ou coisas do tipo, mas principalmente da liturgia do culto. Isso é algo natural, é algo que nós temos a tradição, a boa tradição de continuar firmes. Por exemplo, cantando os hinos da harpa, não que os outros hinos não possam ser louvados, mas damos mais ênfase à harpa cristã, os louvores da harpa cristã, as orações, isso são as oportunidades, isso são o nosso tipo de ritual. Mas, esse templo do milênio, ele será diferente. Como nós ali temos a Cristo, não haverá necessidade dessas coisas. Tudo será completamente espontâneo. Não, até porque, vamos falar sobre tempo no templo, então nós teremos toda a eternidade para louvar ao Senhor. O milênio, por exemplo, o tempo, como o nome já sugere, né, são 1000 anos. Então teremos tempos de sobra para adorarmos a Deus em espírito e em verdade, sem qualquer tipo de ritual, porque nós não estamos mais presos ao tempo. Porque nos cultos, por exemplo, nós temos um tempo determinado ou pré-determinado para louvar ao Senhor. Então nós devemos ter uma organização para não sair desse tempo, né? Não exceder, ou pelo menos não exceder muito, né? Desse tempo. Então, no templo do milênio, nós não teremos essa preocupação, vamos assim dizer, né? Nós teremos pelo menos aí 1000 anos para adorar o Senhor e depois toda a eternidade. Uma dispensação diferente. O último bloco do livro de Ezequiel, capítulos 40 ao 48, foca no templo, a nova forma de adoração a Deus e a partilha da terra santa entre as tribos de Israel. Tudo isso aponta para o milênio, o reinado de Cristo, de 1000 anos, anunciado pelos
profetas. Os profetas anunciaram acerca do milênio e nós estaremos lá vivendo este milênio. Então será uma dispersão diferente, uma dispensação diferente. Temos ali a partilha da terra entre as tribos de Israel e vemos principalmente a nova forma de adoração ao Senhor. A Bíblia diz, né, apresentai ao Senhor um cântico novo. E é interessante que nesse tempo nós poderemos sempre dar um louvor diferente ao Senhor. Não que nós não possamos fazer isso hoje, até porque para você ter mais de Deus, Deus precisa ter mais de você. Então, para se obter de Deus o que ninguém teve, então temos que fazer algo que ninguém nunca fez. Ou seja, quando nós damos uma adoração que ninguém nunca fez, então o Senhor faz aquilo que Ele nunca fez. Vou te dar um exemplo mais prático. Quando nós vemos, por exemplo, a ideia, né, quando a Bíblia relata o caso da mulher com fluxo de sangue, ela fez o que ninguém fez. Ela tocou nas orlas do vestido de Jesus de uma forma com fé. Ela não foi somente tocar. E há aqui até uma diferença, né? Que primeiro que é a única parte da Bíblia que diz que alguém conseguiu tirar poder de Jesus. O próprio Jesus testificou disso, que de mim saiu virtude. Por outro lado, aqui nós vemos duas situações que traz uma conotação interessante para nós. Uns dos discípulos disseram: Senhor, a multidão te oprime e tu pergunta quem me tocou? Ou seja, existe a multidão que não toca, na verdade é que esbarra, que oprime em Jesus, né? Se esbarra, se joga de qualquer maneira. E há a mulher que toca diferente. Por quê? Porque ela tocou, ela foi com intenção de tocar. As outras pessoas parece que não queriam tocar em Jesus necessariamente, só estavam indo. Então, devido à multidão, é claro, haverá um tumulto aqui, outro ali, e de repente se esbarravam em Jesus. Aquela mulher é diferente, ela não esbarrou em Jesus. E como nós vemos que a Bíblia diz que ela tocou nas orlas dos vestidos de Jesus, é muito provável, pela dinâmica da época, porque pela lei ela deveria ser uma mulher imunda, né, como diz Levítico 19, então o que ela fez? Ela tocou na orla dos vestidos, então ela foi muito provavelmente se arrastando, ou por baixo, ninguém estava vendo, ou seja, era uma situação de humilhação. Então ela se humilhou na presença do Senhor e tocou em Jesus, diferente. Tanto tocou diferente que ele disse o quê? Que de mim saiu virtude. Então o Senhor, Ele vê esses tipos de adoração, quando nós adoramos a Ele de uma forma diferente, quando nós necessariamente envolvendo-nos, nós nos entregamos a Ele em adoração. Então sim, faz toda a diferença. Um ritual diferente. Ela aparece pela última vez na Bíblia no reinado de Josias. Depois disso, a arca desapareceu completamente da história. A arca da aliança era o símbolo da presença de Deus e foi confeccionada pelos israelitas por ordem de Deus durante a peregrinação no deserto. Vemos mais uma vez a questão de um ritual diferente. Antes, para louvar o Senhor, a arca precisava estar presente. Por quê? Porque sem a arca significava dizer que o Senhor não havia a presença do Senhor, porque a arca era realmente isso, era literalmente isso. Ela simbolizava a presença do Senhor. Então, se não tem arca, não tem presença do Senhor. E agora é uma questão diferente, porque agora a arca, a última vez que ela foi vista foi ali no reinado de Josias. Então, ela desapareceu. Então, dá a ideia de que agora nós não temos mais a presença do Senhor. Mas a Bíblia diz que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso quer dizer que o Senhor agora habita em nossos corações. Então, de uma forma agora, talvez literal, nós não precisamos mais da Arca da Aliança para dizer que o Senhor está presente. O Senhor está sempre presente conosco, como diz Salmos 46:1. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ora, se o Senhor está presente na hora da angústia, é porque Ele está presente, é porque nós temos a sua presença. E quando João 4, 23 e 24 fala que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, se nós estamos adorando é porque Ele está presente. Então, agora nós não precisamos mais da Arca da Aliança para sentirmos a presença do Senhor. Ou seja, é um ritual completamente diferente. Ou seja, não é aquele ritual mecânico, né, vamos assim dizer. É algo agora, mais uma vez, continua um ritual agora espontâneo. Como explicar os sacrifícios no milênio?
Uma delas, e a principal, considera o sacrifício como literal, como memória do sacrifício de Cristo, assim como a ceia do Senhor será celebrada no reino de meu Pai, ou no reino de meu Deus. Então vemos aqui a questão aqui do sacrifício, que a mais provável é que esse sacrifício seja de fato literal, justamente para apontar o sacrifício do Senhor, porque Jesus é o Cordeiro de Deus. E tem também a questão da celebração da ceia do Senhor, que é as bodas do Cordeiro, né? Nós iremos, depois do arrebatamento, nós iremos para o tribunal de Cristo, para recebermos, como dizia uma ex-aluna minha, o brinde, e depois nós iremos para as bodas do Cordeiro, vamos ceiar ali nas bodas do Cordeiro, ou na ceia do Senhor, como quiser, na ceia do Senhor da forma celestial. Sinopse: no novo templo não haverá a Arca da Aliança, seus sacrifícios serão memorial, pois é uma nova dispensação. Santidade e glória. A glória de Deus volta ao templo. Mas nessa ocasião, a situação do templo e dos seus adoradores era de completa apostasia, como práticas abomináveis. Dessa vez o profeta viu que a glória do Senhor encheu o templo. A glória do Senhor sempre encherá o templo quando nós formos orar, quando nós dermos o nosso melhor. Existe uma questão muito interessante na vida de Elias, que quando Elias foi enfrentar os profetas de Baal, aconteceu algo muito interessante, porque na época existia uma grande seca. Entretanto, ele conseguiu água. Nós não sabemos de onde, pelo menos eu não sei de onde que ele tirou água. Ou seja, ele deu o que tinha de mais precioso na época, que era a água. E ele falou o quê? Para jogar a água ali no holocausto por 3 vezes, e assim foi feito, e o Senhor consumiu todo o holocausto. Ou seja, a glória do Senhor veio ali, o Senhor respondeu com fogo. Como é que eu faço para, quando eu for orar ou apresentar um culto ao Senhor, como é que eu faço para que o Senhor me responda com fogo, ou para que o Senhor receba essa minha adoração, esse meu louvor? É quando eu dou aquilo que está escasso, aquilo que não tem, é difícil de encontrar. Então é aquilo que eu vou ofertar ao Senhor. Então quando eu oferto isso ao Senhor, as coisas mudam. Lembra de Ana? O que Ana tinha de mais precioso, o que era mais raro para ela, mais caro para ela, era seu filho Samuel. Então ela entregou ao Senhor e o Senhor fez de Samuel um grande homem. Então, essa questão da glória de Deus, quando para vir ao templo, nós precisamos justamente fazer isso. Ter isso na nossa mente, dar o nosso melhor para o Senhor. A identidade do guia celestial. Pelas características, tudo indica se tratar do anjo do Senhor, que é o próprio Javé, pois ele fala em primeira pessoa: este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo. Como na revelação a Moisés no Sinai, a manifestação do anjo do Senhor. Aqui falamos diretamente de Cristo, porque é difícil de apontar com segurança quando é o anjo do Senhor e quando não é. Ou seja, quando o anjo do Senhor é Cristo e quando o anjo do Senhor é apenas um anjo mesmo. Porque quando fala o anjo do Senhor, como é o caso aqui, nós falamos diretamente de Cristo. Então, só que pelas questões das traduções, as traduções às vezes falham aqui, falham ali, não dá para ser preciso, né, em alguns pontos. Entretanto, aqui mostra que era o anjo do Senhor, então o anjo do Senhor é de fato Cristo, né? Por quê? Porque o anjo do Senhor, sendo o Cristo, ele pode receber adoração. Veja que aqui ele fala do meu trono. O anjo não tem trono, para a ideia de receber culto, né? Como diz Apocalipse 19:10, o anjo não aceita adoração. Então, quando se diz o anjo do Senhor, quer dizer o próprio Cristo. Santidade para sempre. Assim como a idolatria foi erradicada definitivamente no meio do povo de Israel durante o exílio da Babilônia, do mesmo modo,
Todas as abominações e prostituição desaparecerão no meio do povo. Será o lugar do trono de Deus e da planta dos seus pés. A santidade, mais uma vez, né, para atrair a presença do Senhor, nós temos que ter uma vida de santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Aqui nós veremos que não existirá mais as abominações, as idolatrias, as prostituições, tanto no sentido literal, né, humano, quanto no sentido espiritual de ir após outros deuses. Então, a santidade aqui será para todos sempre, né? Todos nós estaremos reunidos para adorar ao Senhor, porque o próprio Deus estará presente, e só estará na presença de Deus aquele que estiver com a sua vida em santificação, como diz 1 Pedro 1, 15, 16, assim como é santo aquele que vos chamou, sede santo, porque ele é santo. Sinopse: a glória e a santidade estarão para sempre no novo templo. Conclusão: o chamado de Ezequiel para o ministério dos profetas aconteceu pela visão da glória de Deus. É assim que o livro começa, cuja visão ocupa todo o capítulo 1. Outra vez ele foi levado em visão para Jerusalém, quando testemunhou as abominações no interior do templo, razão pela qual a casa de Deus foi destruída. O retorno da glória de Deus acontece depois da restauração espiritual de Israel no novo templo, que Deus mostrou a Ezequiel em visão. Veja que quando as abominações do templo, dependendo, geralmente quando excede, né, o Senhor tem uma certa tolerância à questão das abominações, mas tem uma hora que o Senhor chega no limite da sua paciência. Então, o que isso acontece? Acontece a destruição da casa. As pessoas acreditam e pensam, principalmente o povo de Israel, na época já pensava assim, e hoje temos esse mesmo pensamento, né, um pensamento bem equivocado, na verdade, de pensar de que por ser a casa do Senhor, o Senhor não vai destruir. Sim, o Senhor destruirá. O Senhor não deixará, o Senhor não vai pactuar com aquilo que está errado. Vê que não há mais conserto, não há mais jeito, que o povo não se volta para o Senhor. O que o Senhor fez? O Senhor destruiu a casa. E o Senhor sempre fará isso, porque Ele não vai pactuar com aquilo que está errado. Por isso a casa foi destruída. E um outro ponto interessante é que para ter a renovação espiritual precisa haver, claro, arrependimento, precisa haver uma restauração do povo. Se o povo não se voltar para Deus, não haver conserto, não haver arrependimento, perdão, amor ao próximo, né, e voltar os nossos corações para o Senhor, então de forma nenhuma acontecerá a restauração. Não haverá uma restauração espiritual. As pessoas já falam tanto em avivamento e pensam que avivamento é falar em línguas estranhas, que isso é avivamento. Avivamento não é isso. Avivamento é arrependimento. Avivamento é mudança de comportamento equivocado. Quando eu tenho um segmento, né, um comportamento de pecado, o que é avivamento para mim? É quando eu deixo essa vida minha de pecado e me volto para Deus. Eu deixo o pecado de lado, eu não cometo mais o pecado. E isso sim é avivamento. Avivamento não tem nada a ver com a ideia do falar em línguas, até porque alguém pode falar em línguas na igreja, mas em casa empresta a língua para o adversário, né? Usa a língua para amaldiçoar. Então ele não tem avivamento nesse negócio. Então o avivamento é mudança de comportamento pecaminoso. A pessoa pecava, agora ela não peca mais. Então isso sim é o verdadeiro avivamento. E quando isso acontece, o povo é restaurado, aí sim vem a manifestação do Espírito Santo no nosso meio, que é justamente a falação de línguas estranhas, movimentos espirituais e pentecostais. Por quê? Porque o Senhor está habitando na casa verdadeiramente, porque há todo um arrependimento em toda a casa, todo o povo ali foi restaurado. Então, quando todo o povo é restaurado, aí sim o Senhor se faz presente verdadeiramente. Revisando o conteúdo, número 1, é fazer o destinatário original desses oráculos lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção do Oriente e que o seu retorno será pelo mesmo caminho. Número 2, não aparecem nele peças e utensílios próprios do tabernáculo e do templo de Salomão. Podemos enumerar alguns como a Arca da Aliança,
o altar de ouro do incenso, o candelabro ou castiçal, a mesa dos pães da proposição. Número 3. Ela não será visitada, nem ela virá ao coração e ninguém se lembrará dela. Número 4. O retorno da glória de Javé, significa a volta da presença de Deus no meio do seu povo. Número 5. Esta é a lei da casa, sobre o cume do monte. Todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que nós venhamos a cada dia mais ter essa visão do templo e o milênio, que nós venhamos olhar sempre para o templo do Senhor como a casa de Deus, como um lugar de adoração e santificação, até porque para que nós venhamos nos preparar para o milênio, porque no milênio só haverá santificação. A pessoa que não estiver em santidade na casa de Deus, aqui na terra, não entrará no milênio, não estará com Deus no milênio. Então nós temos que ter a visão do templo e o milênio, porque eles se completam, né? O milênio é uma extensão do templo, vamos assim dizer. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!